Algumas semanas antes do 7 de setembro, eu fiz um diagnóstico alertando para o que poderia ser uma grande cilada no feriado para o Bolsonaro. Se ele fosse o Bolsonaro explosivo, o Bolsonaro 3.0, como ele foi no ano passado na Avenida Paulista, no 7 de setembro, ele poderia não ter tempo de encenar uma pacificação, encenar um Bolsonaro moderado, como ele fez em outros momentos do governo, e aí perder a eleição, dada a rejeição que grande parte do eleitorado tem para esse Bolsonaro, que é o Bolsonaro de verdade. Mas, como a gente viu, no 7 de setembro, ele foi um pouquinho diferente. Ele foi um pouco mais contido, ele foi menos explosivo do que no ano passado. Mas, mesmo assim, em alguns momentos, ele, sutilmente, ele foi o mesmo Bolsonaro radical de sempre. E é possível que as pesquisas que mostraram, passados alguns dias do 7 de setembro, uma ligeira queda dele, pode ser queda, pode ser variação dentro da margem de erro, seja de fato porque ele não conseguiu teatralizar como ele queria e como foi aconselhado pelo PL. Nesse diagnóstico, eu vou lembrar que o Bolsonaro de verdade não tem nada a ver com esse Bolsonaro paz e amor que ele tenta encenar. Vamos lá? Não tem como a gente esquecer, ou melhor, até tem como a gente esquecer, muita gente talvez não se lembre, mas não faz muito tempo, em alguns casos faz menos de um ano, que o Bolsonaro fazia coisas como isso aqui. Só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Tá? Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados. E estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Dizer que a vacina poderia causar AIDS talvez tenha sido, para muitas pessoas, o fundo do poço da irresponsabilidade, da crueldade, da maldade, alguns diriam, que o Bolsonaro teve durante a condução da pandemia. Mas aí também teve, no ano anterior, em 2020, isso aqui. Tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. O Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina e fala o que para você? Fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Imitar um paciente agonizando de Covid, quando milhares de brasileiros estavam chorando a perda de seus pais, das suas mães, dos seus irmãos, dos seus filhos, parecia o fundo do poço. Mas, em 2021, teve isso aqui. Se eu tenho essa dúvida, com o grau de informações que eu tenho, né, vai que se confirme, infelizmente, que eu quero estar errado, vai se confirme, infelizmente, lá na frente. Como é que eu vou conviver sabendo que algumas crianças foram prejudicadas por uma omissão minha? Os ataques do Bolsonaro à vacinação, no momento em que chegaram as doses, chegou-se o momento de se vacinar as crianças, também teve um tanto de crueldade e de maldade. A vacina era e é segura para ser aplicada nas crianças, no mundo inteiro. Milhares, provavelmente milhões de vidas foram salvas no mundo inteiro e no Brasil porque os pais ignoraram o que o Bolsonaro disse e vacinaram seus filhos. Mas o presidente estimulou muita gente a fazer o contrário e muita gente tem hoje seus filhos desprotegidos em casa porque ouviram o presidente. Agora, como é que a gente vai esquecer esses 3 últimos vídeos que a gente viu há 2, 3 semanas da eleição? Infelizmente, a gente tem memória curta. É importante que a gente lembre nesse momento dos casos de corrupção do PT. É fundamental. É fundamental que a gente cobre o PT sobre o que vai ser feito caso o Lula seja eleito para que isso não se repita. E os casos que não foram punidos vão ter investigação? E as pessoas que foram punidas, elas vão voltar a ter poder dentro do PT, dentro do governo? Tudo isso tem que ser cobrado.
tem que ser lembrado do Ciro, por exemplo, o histórico dele, o vai e vem dele entre uma hora defendendo a democracia, outra hora indo para Paris. Tem que se também defender, tem que se discutir e perguntar a ele sobre problemas que o Ceará tem, porque a propaganda dele apresenta como se o Ceará e Sobral fossem suíças, e não. Tanto a cidade quanto o estado, que foram governados pela família Gomes e por aliados deles, têm problemas gravíssimos, de diversas ordens. A Simone Tebet, também há questionamentos a fazer a ela sobre o MDB, sobre o histórico político dela também, e também a própria defesa que ela diz fazer da democracia. Dá para fazer questionamento de todos eles. Isso é necessário. Agora, não dá para acreditar nesse momento, nesse personagem que o Bolsonaro encena. O Bolsonaro, como eu sempre digo aqui, não tem nada de pacífico, não tem nada de moderado. Não é esse modelito que ele está desempenhando há 2, 3 semanas da eleição, para que você esqueça o que ele é de verdade, o verdadeiro Bolsonaro. A gente tem que lembrar desses momentos, a gente tem que lembrar quando ele disse, recentemente, que fome não existia, quando basta você sair à rua que você se depara com uma outra realidade, ou então, em outros momentos da Covid, quando ele desaconselhou o uso de máscara, ele desaconselhou o isolamento, ele desaconselhou a vacinação, ele desaconselhou a vacinação de criança, como eu mostrei agora há pouco. Em cada etapa do enfrentamento à Covid, ele tinha uma estratégia diferente para sabotar o seu enfrentamento. Esse Bolsonaro foi o Bolsonaro que governou a gente. Não é o Bolsonaro que teve, em 2020, que encenar essa mesma moderação, depois que os sobrevoos e cavalgadas dele na esplanada dos ministérios não surtiram efeito. Ele chegou a lugar nenhum, ele não conseguiria assustar o STF e outras instituições como ele queria, dobrá-los, e ele teve que ensaiar esse personagem, essa cena, como ele fez novamente em 2021, depois do 7 de setembro, que ele mobilizou a maior energia que ele já tinha mobilizado de seus apoiadores e não teve 8 de setembro. Ele não tinha nem plano para onde ir, ele não teria força para executar o verdadeiro plano dele, que é tentar ser a figura à frente de um governo autoritário, dar algum tipo de golpe, talvez não um golpe como dos anos 60, com tanques, mas ter algum tipo de governo em que ele fosse um hiperpresidente, um presidente forte e que não era admoestado pelas instituições. Esses 2 momentos que ele teve que encenar esse personagem, 2020 e 2021, estão se repetindo agora, pertinho da eleição. Será que mais gente vai cair?